Kaela, passa a palavra para você, tá? Eu vou ficar aqui quietinha e só analisando o chat. Uhum. Tá bom. Boa noite, gente. Hoje eu fiquei com essa missão, né, de moderar esse texto desse mês, que a gente já teve uma discussão antes, né? Esse agora é a nossa repescagem, né? E aí o texto que a gente vai discutir é do Daniel Cavinci, que é Fandom Before Fun, né? E aí eu gosto sempre de fazer esquemas dos textos, todos os textos que eu leio, principalmente os textos do núcleo, né? Que eu acho que eu consigo entender mais. E aí, todas as vezes que eu faço essas mediações, que fica ao meu encargo, eu sempre trago os esquemas que eu elaborei, que eu acho que fica mais prático da gente discutir, né? São alguns pontos que eu achei relevante do texto. Então, quando vocês quiserem fazer alguma intervenção, vocês utilizam a forma que a Nath explicou, que aí eu paro, e aí a gente começa a discutir o texto, né? E aqui eu trouxe para vocês que esse texto, né, como eu já falei que é do Daniel Kavinsky, ele traz várias definições de fandom. E entre uma dessas definições de fandom, ele aponta que o fandom é uma forma extraordinária de audiência, ou seja, o fandom está ligado à audiência. E ele possui um apego emocional que está correlacionado ao colecionismo obsessivo. E sempre aquela pessoa que participa do fandom, ela tem um apego emocional a alguma coisa e vai acabar colecionando. Né? Então, essa pessoa pode colecionar selos, moedas, como a gente já deu até alguns exemplos, revistas, livros, botões. Então, ela acaba tendo essa prática de colecionismo. E a definição de fandom mudou nas últimas décadas, graças ao advento da internet e à produção digital. Como a gente sabe que a internet foi o grande propulsor do fandom. O fandom já existia muito antes da internet, né? Assim como os fãs. Só que a internet proporcionou que esses fãs pudessem se encontrar no ambiente virtual e se encontrar com várias pessoas de todos os lugares e também fazer essa produção e distribuir de uma forma mais ampla. E também que ela não precisa, como é que eu posso explicar? Ela não precisa pagar uma porcentagem que acontecia com as outras produções de fã, que só podiam ter sido acesso através de cartas, de fax, ou então até mesmo nas convenções que você pagava para as pessoas para receber, né, as obras. E o fandom, ele é visto como um fenômeno histórico que molda nossas compreensões, porque o fandom, ele não surgiu hoje, não é de hoje, então ele já tem muito tempo atrás. Então, toda a nossa compreensão de fandom vai sendo mudada a partir da época, né, que ele vai crescendo. E ele também é visto como uma forma inofensiva de network, ou seja, o fandom também é uma parte que a gente faz network, porque quando a gente está dentro do fandom, a gente cria relacionamentos com as outras pessoas. Não só para relacionamento de troca de comentários ou troca de capas, mas também você acaba criando amizades e pode até conhecer o trabalho do outro fã e encomendar esses trabalhos e indicar o trabalho dele para outras pessoas. Então, a gente pode também classificar esse tema como essa questão de network, porque a gente está sempre em contato e trocando também aprendizagens e muitas vezes trabalho também, feedback. E aqui o autor também, ele ressalta que o Fendel, ele desenvolveu um passado. O Fendel não é de hoje, o Fendel tem um passado. E esse passado está interligado com as fanzines, as fanfics, as convenções, o colecionismo, as cartas de fã e as peregrinações, que, segundo ele, são as principais áreas emergentes dos estudos de fã. O que é uma grande verdade, porque grande parte dos trabalhos que a gente vai pesquisar ou que escreve está muito relacionado à questão mesmo de fanzine, fanfics, análise das convenções, do colecionismo, né? E para ele, a nomenclatura de fã tem dois tópicos. Hoje, o fã é visto como resultado das redes sociais e da transmissão restrita. Ou seja, esse fã ele está dentro dessas redes sociais, interagindo com outros fãs, produzindo conteúdo e consumindo conteúdo. Então, essa transmissão, podemos ver de certa forma que é meio restrita, porque está dentro desse núcleo dele, dentro desse fandom.
Já antes, esse fã era visto como resultado da indústria cultural. Então, ele estava dentro dessa indústria cultural, que naquela época não tinha, vamos dizer assim, redes sociais como a gente tem hoje, e a transmissão era ampla, porque tinha uma gama de pessoas que poderiam ter acesso, né, dos mais variados tipos, e não só aquelas pessoas que eram do fandom. Não, claro que hoje também as pessoas têm esse acesso, só que essa produção está um pouco mais, vamos dizer, restrita à questão do fandom. E antes já não tinha tanto essa questão, vamos dizer, do fandom tão organizado em si, como vocês vão ver no decorrer do artigo, do trabalho, no decorrer do esquema do artigo, né? E a ligação do fandom versus mídia, ele ressalta que a localização geral dos trabalhos de estudo de fã está concentrada nos departamentos de comunicação e mídia dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que é uma grande verdade, porque se a gente trazer para a nossa realidade, para o nosso locus Brasil, a gente não tem uma tradição tão grande de trabalhos de estudos de fã, né? Quando a gente tem a área de letras e comunicação, outras áreas ainda é um pouco... são poucos trabalhos. Então, se você for de uma área diferente da área de letras ou comunicação, você vai ter que beber dessas duas fontes para poder ter acesso a esse arcabouço teórico para você poder desenvolver sua pesquisa. Trazendo o meu exemplo, eu sou da área de biblioteconomia, então a minha área, na época que eu fui fazer monografia, eu fiz esse estudo. Então, a minha área, ela não tem uma tradição. Quase nem tinha trabalho, a gente contava nos dedos. A minha área não tinha teóricos que trabalhavam sobre isso. Então, para mim, beber dessa fonte, eu tive que ir na área de comunicação e de letras, para me poder entender o passo a passo desse estudo de fã, da mídia, para poder fazer esse trabalho, porque não tem, o Brasil ainda nós estamos engatinhando, tanto é que aqui no o próprio grupo de estudos a gente pode ver que são pessoas de várias áreas que a gente troca conhecimento. Então, são o primeiro grupo de estudo que se tem notícia, vamos dizer, do Brasil, que está desenvolvendo esse estudo. E aqui ele também ressalta que a maioria dos estudos sobre fãs está associado ao consumo de programas de TV de ficção científica e momentos da cultura pop. Então, os grandes trabalhos estão associados a isso, a séries de televisão ou até mesmo séries de livros que fizeram grande sucesso entre os jovens. Então, são frutos desse trabalho, né, para fazer a pesquisa. E aqui o outro tópico que ele fala é a questão da evolução da palavra de fã, porque a palavra de fã não surgiu do nada, né, gente? Então, a origem da palavra fã aceita, ela vem do fanatic, do latim fanaticus, que significa fanático religioso ou fanático político. E ele também vem onde eu tô? E ele também vem da origem do termo defense, que é do termo desportivo inglês do século XIX, usado para aqueles que compartilham a preferência por um competidor. Então, a origem da palavra fã, ela vem a partir dessas duas palavras. Ela vem do caráter religioso e também vem do caráter esportivo, que se juntou e trouxe esse significado que é a partir dessa preferência que as pessoas compartilham por um competidor, né? E ele também ressalta que a evolução da palavra fã, ela vai considerar os padrões de comportamento que o termo pretende descrever, porque cada fã tem um tipo de comportamento. Então, ele tem que considerar essa palavra fã para descrever os vários tipos de comportamento. Até aí tudo entendido? Nenhuma pergunta? Vou passar para o próximo tópico. Aí aqui, gente, deixa eu só subir aqui, porque é 1000. Aqui, como vocês podem ver, que é um esquema sobre a história do fandom, que ele vem trazendo várias questões sobre a história do fandom, porque o artigo em si, que eu esqueci de dizer para vocês, ele vem falando sobre a história do fandom de música. Então, ele faz um grande passeio sobre toda essa história do fandom de música e dos fãs de música. E aí eu trouxe para vocês nesse esquema
um apanhado geral de tópicos que você pode associar não só para a música, mas também para o fandom em geral, para você ter uma noção, o fandom e o fã, né? E aqui, ele retrata aqui, a história do fandom, ele tem uma localização complicada por questões de definição, porque o significado do fandom não surgiu do nada, ele vem a partir da etimologia da palavra fã. E aqui ele até ressalta que também é um meio para descrever a participação do público em atividades de lazer pública. Então, o fandom tinha essa definição que era só a participação do público em atividades de lazer. Então, as pessoas que participavam dessas atividades de lazer público eram vistas como fandom. E até recentemente era caracterizado como uma patologia. Mas se você vê, ainda algumas pessoas ainda conseguem, entre aspas, algumas pessoas ainda veem essa questão de fã, de fandom, também como uma patologia, do entusiasmo, que é o que a gente vai discutir mais à frente. Né? E ele também ressalta que a definição do fandom é considerada complexa, porque dentro do mesmo fandom nós temos várias pessoas, né? Vários tipos de fãs, que é o que nós vamos ver bem aqui embaixo, nessa forma bem aqui. E dentro da história do fandom nós temos a forma descritiva, prescritiva, que ele ressalta os vários grupos de indivíduos dentro desse mesmo grupo. Dentro desse mesmo grupo, nós podemos ter os fanáticos, os espectadores, as grupos, os entusiastas, os perseguidores de celebridades, colecionadores, consumidores, membros de subculturas e públicos inteiros. Ou seja, dentro do grande fandom, a gente pode ter eu posso chamar assim, acho que subfandoms, né? Vou trazer para vocês entenderem melhor meu exemplo, né? Na época que eu participava do fandom ativamente, a gente eu era do fandom de Crepúsculo, só que dentro do fandom de Crepúsculo a gente tinha a divisão do Team Jacob e do Team Edward. Então, a gente tinha essa divisão. Então, dentro do mesmo fandom, a gente tinha várias divisões de fandom. Tinha gente que só gostava do Carlyle, tinha gente que só gostava gente, como é? Do pai da Bela, esqueci. Do Charlie, tinha gente que só gostava do Charlie. Então, esses são subgrupos. Então, você não tem como você estudar o fandom olhando só o geralzão, porque dentro do fandom ele tem várias particularidades. Então, o fandom não é só um segmento, não é só um tipo de fã, são vários tipos de fãs, são vários tipos de pessoas que tem dentro, assim como várias atividades, né? E aqui também ele ressalta que depende do contexto, né, do fandom, porque dentro do fandom a gente pode ter a questão de afinidade, de entusiasmo, de identificação, de desejo, obsessão, possessão, neurose, histeria. Isso aqui já é mais a parte das patologias, né? Que eles classificam como patologias. Histeria, consumismo e resistência política. Então, o fandom é algo muito mais do que só uma amontoado de fãs que se juntam e gostam de um único objeto. Não, o fandom tem suas características, suas particularidades. E os indivíduos que formam o fandom também se subdividem, né? E em categorias menores ou maiores, dependendo, e pode também ter atritos dentro dessas categorias, gente, que eles brigam também. Tinha brigas horríveis da galera na minha época, né? Como até hoje, tem vários fandoms que tem várias brigas horríveis, o pessoal fica se degladiando na internet, né? E aqui eu trago para vocês a definição de fãs, segundo, deixa eu só olhar, Daniel Kavinski. Para o autor, para Kavinski, os fãs, a palavra fã é um termo do discurso dominante que surgiu no final do século XIX e início do século XX. Então, foi praticamente há pouco tempo que surgiu essa definição. E ele surgiu nas subculturas desportivas da época, para designar vários tipos de participação do público, ou seja, para separar os torcedores dos fãs sofisticados. Aqui já começou a segregação dos fãs. Se antigamente era a galera, todo mundo junto, né? Agora não. Agora, com essa questão do discurso dominante da classe média, eles tiveram a ideia de separar os torcedores
né, que a gente vindo, a questão da esportiva, os fãs dos não fãs, ou os torcedores dos fãs mais sofisticados. Então, eles fizeram essa segregação. Que a gente pode utilizar como exemplo daqueles dos entusiastas, dos fãs, né? E aqui ele fala também que a categoria fã reformulou expectativas compartilhadas entre produtores culturais, artistas e públicos nos novos contextos de entretenimento comercial associados à urbanização. Ou seja, essa palavra fã permitiu que esses produtores culturais também reformulassem seu entretenimento, porque eles tinham um público-alvo, então eles iriam reformular os seus produtos para atingir esse público-alvo, para que eles pudessem consumir mais e eles ganhassem mais dinheiro, né, gente? E os fãs se recusam a aceitar a participação limitada e temporária. Eles procuravam imbuir suas experiências com uma ligação pessoal duradoura e profunda. Os fãs, eles não querem aquela participação limitada de eu terminei de assistir minha série, acabou. O que vai acontecer com fulana? Só no próximo episódio. E pronto, acabou. Vou esperar o próximo episódio e toco minha vida. Não. O fã, ele quer essa ligação mais íntima, ele quer discutir, ele quer ir atrás, ele quer formar teorias até chegar ao próximo episódio, né? Então, ele desenvolve uma ligação pessoal com o objeto. É pessoal e é duradoura, não importa o tempo que passe, ele vai continuar tendo essa ligação. Só que, assim, ao meu ver, com o partir dos anos, essa ligação continua assim, duradoura, profunda, mas vai diminuindo pela questão das nossas participações, né? Até pela questão mesmo pessoal. Pela correria do dia a dia, a gente acaba participando menos do fandom, mas isso não quer dizer que a gente não é fã, gente. Só que a gente não tem a mesma intensidade de antigamente, mas a gente continua tendo aquela ligação duradoura, porque se eu olhar algo relacionado ao que eu sou fã, eu vou comprar. Não, eu vou comprar tal coisa. Então, eu acho que, mesmo a gente não participando ativamente do fandom, como se participava anteriormente, você ainda continua sendo fã, porque você nutre esse sentimento, você participa, não tão ativamente, mas participa, você consome os produtos. Então, creio, na minha visão, como nessa questão de pesquisadora, creio que mesmo você não participando ativamente do fandom, você continua sendo fã, né? E aqui, ele ressalta aqui, os fãs, eles prolongam a sua ligação, mesmo quando seus sentimentos se revelam temporários. Ou seja, nem sempre a pessoa vai estar, como eu já expliquei anterior, ele vai prolongar a ligação. Mesmo quando alguns têm, assim, uns sentimentos temporários. Eu gosto de tal coisa hoje, mas amanhã eu posso gostar de outra série, mas eu ainda fico gostando de outra, só que eu participo mais de outra, que acontece muito, que as pessoas vão pulando de fandom em fandom, mas sempre é fã de determinada série, ou livro, ou filme, mas ela continua sendo fã. E aqui ele também fala, que é o que eu acho mais interessante quando ele fala, assim, o termo fã não era usado pelos amantes da música, ou seja, o texto, ele estuda sobre fãs e fandoms de música. E os fãs de música, eles não utilizavam a nomenclatura fã para se definir como fãs de música. Eles usavam a nomenclatura apreciadores, amantes da música. Então, era um nome, uma nomenclatura diferente que já fazia aquela distinção dos outros, né? Porque eles não vão colocar, eu sou fã, tipo fã de beisebol, ou então fã de futebol. Não. Eles colocavam que eles eram apreciadores de música ou amantes de música, o que já vai diferenciar eles desses fãs barulhentos, desses fãs entusiastas, dos fãs deles, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês a questão da refinação, vamos dizer assim, entre aspas, que eles fazem, né? E aqui eu achei interessante colocar esse trecho do fala do artigo, que é: enquanto a cultura amante da música se desenvolvia, crescia o fluxo de comentários, piadas, cartoons, editoriais, tiradas e avaliações entre os intelectuais da sociedade. Ou seja, os amantes da música queriam se diferenciar dos outros fãs, mas só que eles produziam os mesmos materiais que praticamente os fãs produziam, porque a gente também faz a questão, aqui no caso eles falam cartoons, mas a gente pode ver, por um lado, né, que esse
cartoon a gente pode, assim, não é nem comparar, mas a gente pode exemplificar como se fosse as nossas fanzines, os editoriais dele também, a questão das avaliações, seria as trocas de comentários. Então, eles tinham esse fluxo de produção que se assemelhava com os outros fãs também, mesmo que eles quisessem ser diferenciados deles. Entendi? Aí, aqui agora, vou mostrar para vocês as características da participação cultural antes de 1900 associada ao fandom, que é o que ele ressalta bastante. Então, essas características eram a emoção intensificada, o entusiasmo, a devoção ao apego por longos períodos de tempo, a distinção dos fãs para os não fãs, né, que é algo que a gente já vem batendo aqui na tecla, porque esses fãs tinham uma linguagem, um vestuário, um estilo próprio, e práticas de apoio específico, que seriam os encontros, as peregrinações, colecionismos e a escrita. Ou seja, quando o seu ator preferido vai para uma premiação, ou o seu filme preferido vai concorrer a uma premiação, a galera... Nossa, eu acho que ainda continua, porque na minha época era assim. A gente corria para a internet, se juntava, fazia um mutirão para todo mundo assistir, votar, para apreciar. Então, isso são práticas de apoio específico. A galera, todo mundo vai apoiar. Né? Vai para o cinema assistir, coloca uma camisa, faz cartaz, faz tudo para apoiar. Para apoiar a sua obra, o seu ator preferido, seu cantor preferido. Então, são práticas de apoio específico. E eles também fazem isso, que a partir de 1900 eles começaram a fazer essa distinção dos fãs para os não fãs. Né? Que a gente pode classificar esses não fãs tipo de entusiastas, que é aquela galera que gosta de assistir, que não é fã de carteirinha, vamos dizer, mas está lá sempre assistindo. Né? E aqui ele traz os pontos de referência da caracterização do fandom. Ele vai caracterizar como o fandom é. Então, ele traz 3 pontos. O primeiro ponto entre eles é a doença. Então, o fandom é caracterizado como uma patologia. Em 1810, esse médico francês, Jean Etienne, gente, não sei falar francês, ele traz essa noção de delírio parcial ou monomania. Aí aqui vamos descer para ver o que é monomania. Essa monomania é uma condição psiquiátrica que consiste numa obsessão fixada, numa única ideia, pensamento ou crença. Que era o que eles pensavam da gente. A galera que é fã de alguma coisa tem um delírio parcial, então tem alguma doença. Porque só pensa nisso. Então, essa monomania, ela era causada quando uma das nossas faculdades mentais, separada do cérebro, adoecia e as outras permaneciam intactas. Aí, e criando obsessões, impulsos anormais em pessoas saudáveis. Ou seja, era quando uma parte do cérebro adoecia e acabava criando essas obsessões e provocava esses impulsos na pessoa de querer assistir determinado programa, de querer comprar determinada coisa, de ir para um show. Isso era tratado como uma doença. Então, a pessoa participar dos fandoms ou ser fã de algo era caracterizado como uma doença. E aqui também essa doença ela era fruto das modas sociais, que antes de 1810 elas eram vistas como manias que eram direcionadas para a patologia individual. Então, tudo relacionado à questão de da moda social, que resultava numa apreciação, apreciação não, vamos utilizar a palavra que falou, num entusiasmo muito grande, era relacionado com essa questão de doença. Então, era visto como uma patologia individual. A paixão também era levada a tal ponto que perturba as faculdades mentais. Então, quando a pessoa tinha essa paixão muito grande, ela era perturbada das faculdades intelectuais dela. E aqui ele tinha um papel principal, que era compreender o amor em termos psicológicos, porque ele queria estudar essas respostas emocionais e intelectuais, né? Do porquê um indivíduo, quando ele era privado de uma apresentação, no caso do texto, uma apresentação do seu conceito ou do seu pianista favorito,
o que é que causava nesse indivíduo. Né? Quando a gente é privado de assistir nossa série, de assistir nosso filme, de ler nosso livro, o que é que essa privação causa nesse indivíduo acometido dessa doença que eles falavam, né? Dessa patologia. E aqui o novo foco, segundo o pesquisador, era a mudança ideológica mais ampla entre a classe média branca na relação entre o eu, o corpo e o afeto. Ou seja, a partir desse momento que ficou essa questão da caracterização do fênix, que o fênix foi visto como uma doença, a galera da classe média branca, começou a fazer essa distinção entre os fãs e não fãs, entre os apreciadores e os entusiastas, para separar eles das outras classes. E aqui já na parte 2 da caracterização, ele já vai ressaltar a questão das associações de entusiasmo do público com multidões, classe social e racionalidade. Então, ele é ligado ao entusiasmo. E a palavra entusiasmo vem do grego ethos, que vem do conceito religioso, que quer dizer possuído por Deus, êxtase espiritual e inspiração. O entusiasmo ele é caracterizado por tendências excessivamente radicais. Então, a galera era crazy, né? Então, elas tinham essas tendências que são radicais mesmo. Por isso que era visto na época como patologias. Já no século XVII, ela se tornou um termo pejorativo usado por anglicanos para difamar os puritanos e pelos puritanos para difamar os quarks e os hunters. Ou seja, o entusiasmo saiu de um conceito religioso que dizia que era possuído por Deus, por uma inspiração espiritual, para um termo pejorativo para xingar as outras pessoas. Né? Agora, já no século XVII, entrando no século XVIII, ele assumiu conotações de classe, colocando as elites refinadas contra as classes mais baixas, ou seja, os forasteiros e agitadores. Aqui foi o que eu falei anteriormente. Quando a classe branca começou a ter um novo foco, a classe média branca começou a ter um novo foco, ele começou a separar, porque todo mundo começou a ter acesso, no caso do texto, aos concertos, né? E aí eles começaram a separar, não, isso aqui é para a nossa classe, isso aqui já não é para a classe de vocês são agitadores, entusiastas. Né? E aqui ele também ressalta que frequentemente a palavra entusiasta é usada pelos detentores do poder para difamar as massas anônimas, que é o que acontece muito. Até mesmo dentro do fandom, as pessoas fazem, a gente faz isso. Quando a gente é fã há muito tempo, aí chega aquela galera entusiasmada, né, do fandom agora, e tá animado, que quer mudar, quer fazer acontecer, aí a gente fala assim, esse daí é entusiasta. Então, se é fã agora, a gente é fã raiz, são fã Nutella. A gente fala muito isso. Então, isso é um critério de classificação, de distinção entre os fãs. Então, eles usavam muito isso para distinguir os fãs, os detentores desse poder, das outras massas, que eles não queriam se misturar. Então, a qualidade do entusiasmo, ele também está relacionado ao gosto e ao caráter de uma pessoa. Então, se a pessoa era entusiasmada por música clássica, ela tinha um determinado gosto e era vista por outros olhos e era vista como um outro caráter. Agora, se ela gostava de uma música popular, aí ela já era vista de outra forma. Ou então, se ela era uma pessoa, vamos dizer, refinada, uma classe alta, gostava de música clássica, era vista de outros olhos. Se ela era da uma classe mais popular e gostava de música clássica, o pessoal já olhava torto para ela, né? E aqui é o que acontece também hoje em dia, né, gente? A maioria, assim, se você diz que você é de determinado fandom, as pessoas já te olham assim meio torto, até na questão mesmo da literatura, quando você fala que você é fã de um determinado livro, que algumas pessoas têm algum preconceito, as pessoas já te olham torto, né?
E aqui a gente já tem a continuação da caracterização, a última parte, a última caracterização, que é a genderização da participação cultural como passiva e feminina. Nada mais é do que o discurso de gênero. Então, aqui a gente vai falar sobre o discurso de gênero em vigor naquela época. Então, ele está relacionado à idealização e sentimentalização das mulheres. Ou seja, para eles, as mulheres eram vulneráveis à acusação de excesso e emotividade. Então, as mulheres eram ligadas a ser muito emotivas e ficar idealizando. E sentimentais. E os homens, naquela época, os homens de classe média, eles achavam que as atividades culturais envolvendo literatura, artes e música eram a base de uma grande civilização. Toda grande civilização deveria ter a literatura, arte e música no seu seio. Mas só que essa visão mudou a partir da década de 1890, porque ela foi marcada pela feminização da cultura, que é quando a cultura se tornou inadequada para os homens, porque virou domínio das mulheres. Se vocês assistirem novela, filmes, séries, né, desse período do século XVII, XVIII, XIX, para aí assim, vocês podem ver que toda qualquer mulher de uma boa família, ela tinha que saber cozinhar, gerir uma casa, tocar um instrumento, pintar, bordar e saber várias línguas e várias outras coisas. Né? Até na literatura a gente lê bastante essa descrição. A mulher tinha que saber fazer tudo isso. Então, a partir desse momento que a mulher começou a dominar os instrumentos, os homens começaram a caracterizar que o domínio da cultura já não era mais para eles, era inadequado, porque isso é coisa de mulher, isso é coisa de gente emotiva, coisa de gente sentimental. Então, eles deixaram essa questão da cultura, dessa visão da literatura e arte e tal, para as mulheres. E aí as mulheres começaram também a fazer a gestão de concertos. E aí, quando elas começaram a fazer essa gestão de concertos, né, no mundo dos concertos, ela começou a ser vista, essa gestão estava associada ao suposto emocionalismo e passividade das mulheres. Porque para eles as mulheres eram emocionais e criaturas passivas, né, não sabendo isso. E aqui eu trouxe esse trecho aqui, que foi o trecho que mais me escandalizou nesse texto. E escandalizou também na outra reunião. Júlia ficou escandalizada. E aí, que foi uma mensagem de uma editora, da Edith Brawley, em 1894, que ela fala que homens criam e produzem boa música, e as mulheres só podem recebê-las e consumi-las, porque é assim que a natureza pretende. Ou seja, na visão dessa autora, na visão da época, os homens eram criadores e produtores e provedores também da boa música, e as mulheres só podiam receber e consumir. Então, as mulheres só estavam ali naquela atitude passiva de consumir e receber, e o homem estava na atitude ativa de criar e produzir. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu vou fazer um comentário. Quando eu vi essa parte, sabe o que me lembrou? Lembra daquele. Eu não lembro se a gente estava no papo acadêmico, mas que foi acho que era uma professora ou alguém da Academia de Letras que estava simplesmente falando que essas literaturas, boas literaturas não estavam sendo feitas. Vocês lembram disso? Quando ele falou, isso me lembrou muito. Foi um artigo ou uma matéria que estava falando. Alguém colocou o link. Foi eu, se eu não me engano, que eu falei, gente, olha que absurdo isso aqui. E aí ela meio que deixou eu entender, principalmente, o que me chamou a atenção, que eram de mulheres negras, que ela meio que deu aquela rebaixada, tipo, Carolina de Jesus, a Conceição Evaristo, e aí a gente viu, eu fiquei assim, gente, como é que ela tem coragem nessa época fazer isso? Mas isso me lembrou muito.
mas é isso mesmo, são leituras e escrita invibilizadas. Né? Por exemplo, aqui no Maranhão, a gente tem a primeira escritora negra, Maria Firmina dos Reis. Ninguém conhecia Maria Firmina dos Reis, Natália. Maria Firmina dos Reis só foi conhecida porque fizeram um trabalho, um resgate acadêmico das obras dela. E ela foi a primeira mulher escritora negra do Maranhão, brasileira, e ela foi professora, então ela ensinava meninas, ela tinha escola aqui, porque na época, se não me falha a memória, as escolas eram separadas, tinha a sala de meninos e meninas, e na época que ela começou a lecionar, a sala dela era em conjunta, então os meninos estudavam do lado das meninas. Né? Então, ela só foi descoberta, o livro dela, a Úrsula, só foi descoberto com um trabalho de graduação, mas até hoje a gente tem bibliotecas aqui dentro do Maranhão que às vezes não tem a obra dela, ninguém nunca nem ouviu falar quem é Maria Firmina. Eu fui saber por quê? Por conviver na academia e porque eu fui convidada para participar do clube Maria Firmina e fui descobrir quem era Maria Firmina, porque na minha formação escolar eu não sabia nem quem era Maria Firmina, nunca nem tinha ouvido falar. Então foi uma leitura invisibilizada, assim como tantas outras leituras, não só feitas por mulheres, mas também pelas minorias, gente, por os indígenas. Eu acabei de conhecer a Maria Firmina, nunca tinha ouvido falar sobre ela, vou até pesquisar. É sério, o livro dela que ela tem é a Úrsula, que Maria Firmina dos Reis. Foi um resgate que fizeram, porque a maioria não sabe nem quem é. Foi a primeira romancista negra que teve um romance. E ela fala muito da questão da escravidão, esse romance dela. Aí foi um estudo acadêmico que teve, que aqui tem no Maranhão, tem uns 2 ou 3 livros que fizeram sobre, que estudaram ela, e aí adaptaram a obra dela, tem até o livro infantil, contando Úrsula, infantil, para as crianças terem acesso, porque ninguém sabe quem é, ninguém nunca nem ouviu falar. São leituras invisibilizadas por serem mulheres, por serem minorias também. E aí são leituras que não estão na academia, não estão na escola, não estão na casa da gente, né? E aí fica. É complexo. Depois eu Mas vou alguém botar o livro dela lá, para o pessoal poder baixar. Olha aí. tá. Tem mais alguma pergunta aí, Nath? Não, não tem não. Tá. Então, vou seguindo. E aí, voltando, gente. E aí, a partir desse discurso de gênero, começou a surgir os novos ouvintes, os novos fãs. E aí a gente tem um comportamento desses novos ouvintes, que eles eram já descritos como monomaníacos, barulhentos e passivos. Eles eram diferentes, né? Então, eles eram transgressores, os novos ouvintes, eles violavam e questionavam implicitamente as fronteiras estabelecidas pela classe média. Então, eles não ficavam quietos lá só apreciando, não. Eles queriam construir também, queriam dar palpite nas apresentações, queriam contribuir para que a apresentação melhorasse. E aí, esse comportamento era visto como uma paixão, que antes era uma paixão interpretada em termos de debates religiosos e europeus, como foi que eu falei antes para vocês, que era algo de inspiração divina. Agora, essa paixão ela já adquiriu novos significados, porque nessa época que eles estavam, já era a época da mecanização e desde a vida industrial. Então, toda aquela vida rápida na industrialização, da divisão de trabalho. Então, era algo que eles queriam contribuir, queriam dividir o trabalho e também contribuir e opinar no que eles estavam consumindo. Tudo ok? E essa paixão também estava ligada à irracionalidade das multidões, que ela estava associada à expressão política. O pessoal falava que a população era irracional, porque estava nessa questão da política, né? E essa irracionalidade, ela era indicativo também da superlotação nas cidades e supostos perigos dos imigrantes estrangeiros. Ou seja, voltando lá para a época da aula de história. Meu Deus, aula de história. A época da aula de história.
A galera saiu do campo, foi para a cidade na época da industrialização, para atrás de mais empregos. Então, eles começaram a lotar as cidades. E isso que, nessa questão da lotação das cidades, eles apontavam que também surgiu o perigo dos imigrantes estrangeiros, que é tudo que é estranho, que é desconhecido, é perigoso, né? Eles falavam que era perigoso. Então, isso provocava, a partir dessa superlotação, tinha a qualidade de vida também, que não era muito boa, não tinha acesso a saneamento, essas coisas. Então, isso provocava a irritação da população, que começava o quê? A pedir melhorias, né? E tinha essa expressão política que eles gostavam de... Eles falavam, que eles reclamavam seus direitos, né? E aqui, eu trago para vocês as bases que serviram para o surgimento do fado como o sistema subsequente na música, né? Que vem depois da música. Então, o fado surgiu depois da música a partir da sacralização. Então, a música começou a ser vista como algo sagrado. Nem todo mundo tinha acesso, não era qualquer um que podia ter. Já era fruto dessa divisão. Eles começaram a disciplinar a audiência. Não era qualquer pessoa que poderia ouvir a música. Você tinha que sentir de uma forma, tinha que ter um determinado comportamento no concerto da música. Porque você vai para o concerto, você não pode ficar conversando, ou gritando, ou dizendo bravo, não sei o quê. Não, você tem que ter um comportamento. Né? E essa instituição do êxtase, que era algo que eles viam como divino, uma inspiração divina. E aqui eles também começaram a ver que interpretar o público dos concertos em termos de comercialização. Ou seja, eles começaram a tratar esse público muito mais como um comércio, como consumidores, do que como pessoas que iam lá apenas por amor ou por paixão. Eles começaram a ver essas pessoas como consumidores que poderiam comprar, ter bens que eles poderiam produzir. E eles ganhariam dinheiro com essa paixão, com esse amor, né, desse comércio. E aqui é uma parte que eu acho muito interessante do texto, que ele traz, que ele aponta quais seriam a parte complexa de historicizar o fandom como conceito geral. Que a gente vem trazendo várias definições do que é fandom, a história do fandom, como se desenvolveu a palavra fandom, sua origem, assim como fã. E aqui ele tá trazendo quanto complexo você é para você ter esse conceito, ver o fandom como geral, como um todo. Expandi-lo para comparar e conectar a uma série de entidades de fã entre si. Ou seja, não adianta você expandir o fandom, para comparar ele entre vários fandoms, porque eles são diferentes. O fandom de Harry Potter não tem as mesmas características que o fandom de Crepúsculo ou de Jogos Vorazes, gente, ou de outros fandoms. Né? Não tem comparação. Um fandom de K-pop é diferente de um fandom de sertanejo. Gente, não me mate, não me malhe, eu estou só dando os exemplos. Então, a galera que é fã de K-pop, o fandom deles é diferente do fã de sertanejo, gente. Tem características diferentes entre si, se veste de outra forma, fala de outra forma, tem outra linguagem, eles são diferentes. Então, não adianta você pegar, eu vou estudar fandom, pegar o fandom, o conceito de fandom, e utilizar o conceito de fandom para generalizar todo mundo. Não, porque como vocês viram, dentro do fandom, a gente tem várias outras características. E assim como um fandom é diferente do outro, né? E aqui também tem explorar a relação entre as práticas passadas de desenvolvimento cultural e as atuais, que também é complexa, porque muitos desses registros das práticas passadas a gente não tem. Aqui o artigo ele traz algumas passagens de diários de apreciadores de música, de fãs de música, relatos desses diários. Ele conseguiu ter acesso desses relatos, desses diários, ou de matérias daquela época. Mas muitas vezes a gente não vai ter acesso a esses documentos raros, né? Esses documentos produzidos, a gente não vai ter acesso. E aí fica complicado você ter essa relação de associar
as práticas do feno do passado com os fenos atuais, porque não só a gente não tem a documentação, mas muda. O feno muda de um século para outro, gente, até de um dia para o outro, imagine. Porque naquela época passada não tinha internet, hoje já tem. Hoje tem IA. Na época, 10 anos atrás, não tinha IA, gente. E aí? Hoje tem IA, que muda tudo, né? E aqui nós temos também os domínios promissores para historicizar o feno, que são os esportes, a literatura, o teatro e a música. São 4 domínios que ele aponta que você consegue fazer essa historização do feno. E em relação a isso, a gente também pode falar que os trabalhos significativos sobre a experiência histórica são conexões interessantes com paixão, gênero e o consumo na música. E ele também relata que os estudiosos começaram a estudar as cartas dos leitores aos autores. Por quê? Porque ele vai compreender, ele vai ler essa carta, vai estudar e vai compreender como é que era essa experiência naquela época para esses fãs. Como era a sua paixão, qual era o gênero de música mais consumido. Então, os relatos de fã também servem como uma ferramenta para você fazer essa historização, porque são relatos em primeira pessoa, dos sentimentos que eles faziam. O autor retrata que no artigo ele coloca partes desses diários em que as pessoas descrevem os seus sentimentos ao ouvir determinada música, que sentiu, como durava o concerto, como era o concerto para eles, porque eles queriam prolongar essa experiência, porque naquela época não tinha celular para a gente gravar, para prolongar, eu estou com saudade, eu quero experimentar novamente, vou lá e escuto ou assisto. Não tinha, então eles queriam o quê? A forma deles prolongar essa experiência era descrever o que acontecia, né? E aqui ele também fala a questão do entusiasmo teatral nos Estados Unidos. Ele retrata que os seguidores da classe trabalhadora, que é aquela, como eu falei para vocês, que na época o pessoal fez essa divisão entre os fãs, os não fãs, entre os entusiastas e os fãs, e a galera da classe média com a galera trabalhadora, a classe trabalhadora dos atores na cidade apoiava uma cultura barulhenta de interferência e manipulação nas apresentações, que era o que a galera da classe média alta não queria, né? Então, eles queriam que as pessoas que fossem assistir interferissem, porque seria uma troca de experiências também, que eles poderiam saber como as pessoas estavam recebendo essas apresentações, esse conhecimento, né? E eles eram focados em interações imaginativas com as estrelas, ou seja, a galera escrevia lá no seu diário suas interações, suas fanfics mentais, das suas interações com as estrelas. Ou até mesmo eles iam atrás dessas estrelas e para interagir com elas. O artigo também traz um relato de um fã que foi atrás de uma cantora de ópera, ou uma instrumentista, eu acho que era uma cantora de ópera. Foi atrás dela para dar um buquê de flores, ou então jogar flores na carruagem dela. Isso é uma forma de interação. Só que muitos deles não conseguiam ter essa interação, e aí eles começavam a imaginar, fazer as fanfics deles, na cabeça deles, fazer essas interações mentais, né? E aqui, a gente já tem que na década de 1890, ela foi marcada pelas analogias médicas de tons ameaçadores e preocupantes, ou seja, a galera já estava vendo os fãs de uma forma mais preocupada. Se antes, como eu mostrei para vocês, né, o médico francês já classificava o feno e os fãs como uma patologia, agora então ficou muito pior. Em 1994, o psicólogo social Gustave Le Bon caracterizou as audiências em massa como desprovidas de razão individual, suscetíveis ao contágio emocional da sugestão. Ou seja, essa galera aí todinha, que é fã, ela está numa sugestão, num contágio emocional, como dizer assim, tipo uma histeria coletiva.
Eles estão numa histeria coletiva, então eles não têm razão individual, eles não têm racionalidade. Ele equiparou as multidões ao sentimento religioso, que seria o quê? Essa condição em que a pessoa coloca todos os recursos da sua mente, a submissão completa da sua vontade e ardor fanático da sua alma a serviço de uma causa ou indivíduo, que acontece, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Então, eles começaram a colocar o fã nessa caixinha de que eles são pessoas que têm distúrbios psicológicos e que, por causa desses distúrbios, as mentes deles têm essa submissão completa, que eles vão fazer tudo que tiver ao alcance deles em serviço do indivíduo. Mas não é só fã, não, gente. A gente vê aí várias pessoas aí, questão política, questão religiosa, a questão que, meu Deus, fugiu do futebol, né? A gente volta e meia, a gente vê vários os torcedores, aqueles torcedores mesmo, né? Que vão agredir, que alguns torcedores começam a agredir, começam a arrumar briga, toda aquela confusão, né? Então, para essa galera, esse povo aí todo tinha algum problema, né? Era visto com problemas. Então, são esses poucos, como eu falei antes, são esses poucos indivíduos que fazem parte do fandom que gera a má fama do fandom, gente. Vamos ser sinceros, né? E aqui ele ressalta a questão do estudo sobre fãs. O que seriam esses estudos sobre fãs, né? Que é já no finalzinho do artigo ele já vem falando isso. O estudo sobre fãs, ele é um campo interdisciplinar. É o que a gente mais vê, né? A gente tira o exemplo do nosso grupo aqui, são várias pessoas de várias áreas. Não é só de uma área em si. São várias pessoas de vários estados, de várias áreas, com vários objetos de pesquisa totalmente diferentes que fazem o corpo do campo de fã. E os estudos de fã vai permitir se profundamente conscientes de como o passado figura na definição e valorização do fandom. Então, esse estudo de fã vai permitir que a gente se torne consciente do nosso passado e entender a nossa definição e valorizar o fandom. Porque a partir do momento que a gente entende nosso passado, nós não vamos cometer os mesmos erros no futuro nem no presente. Então, a gente precisa conhecer o nosso passado, não só a questão de fandom, gente, a questão de tudo, até mesmo na questão da nossa, a questão do conhecimento de vida, mesmo do que a gente está vivendo, né? Se a gente conhece o nosso passado, a gente não vai repetir os erros do passado no presente. Agora, quem não conhece seu passado, está fadado a repetir os mesmos erros. Então, se a partir do momento que a gente conhece o nosso passado, entende o nosso passado, a gente vai valorizar esse passado e vai construir algo novo a partir dele. E aqui ele também fala que vai permitir, a partir dos estudos de fã, vai permitir que a gente recupere as experiências dos primeiros consumidores, assim como explorar como as ideias de mania, multidões indisciplinadas e passividade de gênero moldar as discussões sobre o público. Ou seja, quando a gente estuda sobre fãs, a gente vai entender não só os primeiros consumidores, quem veio antes, mas a gente vai entender também a questão da mania, porque às vezes a gente vai estudar, eu vou estudar fanfic. Só vai, mas tem gente que veio antes de fanfic, gente. A fanfic não está solitária, a fanfic está dentro do fandom, né? A fanfic está ancorada dentro desse fandom. E a fanfic, para existir, ela precisa do fandom, gente. E aí, para a gente entender esse estudo de fã, o estudo de fã, a gente precisa compreender que ele é um campo interdisciplinar. Você pode trabalhar várias áreas para ele. E também a gente precisa ser consciente com o que foi no passado. A gente precisa entender esse passado para valorizar o nosso tempo. Porque assim a gente vai entender as experiências que tiveram no passado e vai poder aplicar nos nossos estudos hoje. Porque vai ser, como eu posso explicar para vocês, vai ser fácil de réplica. Que aí você não vai
permitir que a ciência avance, porque as pessoas já pesquisaram lá no passado. O que você pode fazer? Você pode pegar a partir do ponto que ela parou e dar continuidade, ou você pode validar o que ela pesquisou, permitindo que essas discussões estejam sempre em voga e que elas nunca terminem, mas se ampliem e cada vez mais possam contribuir para o campo. E é isso, gente. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para a cara do povo. Todo mundo ficou calado. Eu digo, meu Deus, será que eu falei demais? Não. O pessoal vai querer, eu acho que agora vão querer comentar no final, pelo jeito. Né? Ok. Então, podem começar a comentar. Vamos lá. Eu espero que tenha entendido, né? Porque Foi ótimo, foi ótimo. Principalmente eu que só passei o olho no texto. Assim. eu tentei fazer a forma mais assim, prática, porque o texto em si, como eu falei na primeira reunião, ele fala muito de música e eu me perdi, eu te juro. Eu me perdi muito na questão lá da música. Então, eu tentei pegar ganchos que dê para a gente interligar, não só da música, mas tudo na questão do fandom em si, do fã também, que a gente possa aplicar, né? Bom, a Laura quer falar. Pode ir, Laura. Ei, gente, boa noite. Kayala, adorei. Tava tão redondinho que eu nem tive coragem de interromper, não, porque eu senti que ia quebrar o fluxo, então eu esperei até o final. Gostei bastante, obrigada por ter organizado tudo certinho assim pra gente. Uma coisa que eu gostei bastante do texto, duas coisas que eu anotei aqui que eu queria falar em momentos diferentes. Era uma coisa que eu gostei muito nesse texto, é que eu sinto que ele dá meio que um puxãozinho de orelha na gente, que a gente que vem depois do Jenkins, a gente tem essa coisa de esquecer que ele especifica que ele tá lidando com mídia, com o fandom de mídia, né, principalmente. E aí a gente acaba moldurando todas as nossas pesquisas, as nossas ideias de fandom a partir da ideia do Jenkins. Mas ele é claro no texto dele, que é sobre esse fandom de mídia. E isso, né, acho que esse texto que você apresentou agora, que a gente leu do fandom antes do fã, é pra gente lembrar sobre esse histórico que existe também de apreciação. Mas como não tinha nome, a gente acaba apagando, às vezes, da nossa memória, da importância de voltar também nesses clubes de leitura, nesses clubes de esporte que você comentou também, o texto também, né, comenta. Então, acho que esse texto é uma... eu não conhecia ele, então achei uma leitura bem legal, assim, de manter sempre no fundo da nossa mente, sempre o beliscão que ele dá, da gente lembrar de que não é sempre, não é todo fandom que é sobre mídia. E todo fandom, de maneira geral, ele carrega alguma história. A gente acaba apagando quando a gente começa a pensar só no histórico de fanfic, por exemplo, dos anos 70 pra frente. Então, achei que ele deu uma beliscada muito legal. Uma outra coisa que eu vou só comentar rapidinho é sobre essa questão de classe. É muito interessante a gente pensar como é que a gente transfere também, a gente, sim, de maneira geral, como sociedade, né, transfere também para a lógica de gênero, e certos fandoms, assim, certos grupos de interação que eu já participei, eu percebo que ainda existe bastante essa questão o texto fala, né, que quando começa a ter a ascensão ali no meio da burguesia, começa essa divisão do fã barulhento e não chamava fã, né, mas do apreciador barulhento, do entusiasta e do apreciador. E o apreciador tá em cima, porque ele é como se fosse aquele pessoal que gosta de vinho, né? Você só dá uma cheirada assim que já tá suficiente. Você não é o que vai entornar a garrafa de vinho, porque esse aí é só o entusiasta. E aí essa lógica, assim, que começa lá atrás, assim, numa diferenciação de classe, acaba respingando também na questão de gênero, né? Como a mulher é essa fã que ela é entusiasta, ela não consegue se aprofundar nas coisas, ela tá ali para fazer barulho, diferente do homem, que ele é o fã, ele é o conhecer, ele é o apreciador daquela coisa tal. E só que essa lógica, ela existe ainda em vários tipos de grupos que eu vejo, cosplay, por exemplo, moda também, que é o que eu participo, né, moda lolita, esses grupos que eu vejo, assim, que é um tanto offline também, os tipos de interação, esse tipo de lógica ainda perpetua, né, então a Kayala sugeriu aqueles fãs que
acabaram de chegar e querem fazer a mudança, e os fãs mais velhos ficam meio assim, né, olhando de cima, de nariz empinado. Em cosplay, por exemplo, é muito comum, né, os cosplayers que estão há mais tempo assim, aí chega um cosplayer novato, tá querendo bagunçar em evento, fazer agitação e tal, assim, meio que pensa assim, ah, isso aí é entusiasta, esse aí é novato, ainda não tá sabendo como é que são as coisas. E na moda Lolita é a mesma coisa, né? Chega a pessoa nova, quer mudar, quer transformar, quer explorar. E tem esse tanto também de esse aqui é o entusiasta, esse aqui é o apreciador. Então essa diferença ela ainda existe de outras maneiras, assim, meio transformada, mas eu sinto que ela tá muito presente ainda nas nossas relações de fãs entre nós. E era mais isso que eu queria comentar. Obrigada, eu gostei muito da apresentação. Lara, pode ir? Obrigada. Ou, a não ser que Kaela, você quer comentar alguma coisa? Não, estou só agradecendo. Tá. Lara, pode ir? Bom, boa noite. Queria começar elogiando, viu, o esquema da Kayala. Perfeito. E ajudou bastante, porque a explicação dela foi muito completa. E quando ela estava explicando, eu pude tirar algumas dúvidas do texto, né, que eu tinha. Enquanto eu estava lendo, não ficou muito bem claro na minha cabeça. Eu queria falar um monte de coisa, mas eu já esqueci um pouco, né? Porque eu sou uma pessoa muito esquecida e aí fica muitas ideias na minha cabeça, eu não me esqueci a boa parte do que eu ia falar. Então, eu vou falar dois pontos que me chamou bastante atenção nesse texto, que foram as partes dos diários, né? Que eles eram tidos como amantes da música, certo? E eles apreciavam aqueles espetáculos e eles faziam registros, né, dos sentimentos, das experiências deles, muitas vezes poemas, eu esqueci agora como era a outra forma, mas sempre tentando manter vivo na memória ali aquelas, como a Kayla disse, aquelas fanfics que ficam na nossa cabeça, né? Que a gente cria. E eu acho muito interessante isso, porque essa é a experiência do diário, né? Você querer eternizar um momento que foi especial para você. Então, você coloca naquele lugar para você se lembrar, né, do que você sentiu, da sua experiência. E outra coisa que eu achei muito, que chamou muito a minha atenção foram as monomanias, né? Desculpa, a pessoa entrou no quarto. Então, o que chamou minha atenção porque, não sei por que, me remeteu muito aquelas filas dos fãs quando vem algum artista, né, pro nosso país, para seu país, e aí você fica dias naquelas filas e muito tempo esperando os shows, não sei muito como, nunca tive essa experiência, não sei muito bem como funciona, eu só sei que uma coisa que fica muito marcada na minha cabeça é que toda vez que passa uma reportagem sobre isso na TV, tem sempre alguém por perto que fala, são loucos. Quem é louco o suficiente para passar vários dias numa fila, no meio da rua, e eu começo assim a olhar, são fãs. Não é loucura, entendeu? Eu não acho assim, você chegar para uma pessoa e dizer, olha, o que ela gosta ou as práticas que ela tem de loucura. Entendeu? É uma coisa que traz alegria para ela, que ela, tipo assim, tem coragem de fazer e não tem problema nenhum, entendeu? A pessoa tá vivendo a vida dela e vivendo aquela experiência que eu fiquei um pouquinho incomodada aqui no texto. Eles falam daquelas partes das sátiras e das piadas, né? Que tem um que compara com isso como a peste, né? Que ele diz que eu estou num prédio longe das pessoas infectadas, né? Todo mundo na rua falando que é a lindemania, se eu não me engano. Todo mundo falando sobre a artista e todo mundo cantando e andando nas ruas, dançando, felizes porque aquela artista estava na cidade, mas tinham aquelas pessoas que olhavam torto, que diziam são loucos, barulhentos, e tipo, sendo que aquelas pessoas só estavam ali prestigiando, vivendo o momento, a experiência delas como fãs.
né? Esses foram os momentos do texto que mais me chamaram a atenção, e o texto inteiro foi muito interessante, assim, ver de uma forma histórica, né? Como os fãs, eles viviam as experiências deles com as coisas que eles gostavam, né? E como eles eram vistos também. Então, foi muito interessante. Foi um texto que prendeu muito a minha atenção, assim. É isso. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tinha levantado a mão. Vai, Gabi. Uma coisa que me chamou a atenção que a Kayala citou, que foi aquela parte que fala que os homens produzem e as mulheres consomem, uma coisa nessa linha. E do que a Lara trouxe sobre essa questão de ver pessoas aproveitando, enfim, fandoms no geral, é que eu sinto que, tipo, homens não são só necessariamente os produtores, mas também os consumidores, e são aqueles consumidores que são aceitos. Porque, por exemplo, futebol. Futebol tem as mesmas reações que a gente tem em quesito fandom, anime, música, qualquer coisa que seja. Só que sempre tem aquela justificativa de, ok, o fandom, o futebol tá fazendo aquele barulho todo porque, é o futebol. Eu lembro que teve um dia que eu tava conversando com a Tiziane e ela falou que uma aula dela tinha sido cancelada porque o pessoal do Flamengo tinha invadido a pista, alguma coisa assim, e tava fazendo churrasco no meio da avenida. E como que, sei lá, isso não foi o principal tópico de xingamento no Twitter, em contrapartida, aquele menino que desmaiou porque queria ganhar um ingresso de Justin Bieber foi totalmente zoado pelo CQC naquela época, enfim, virou meme até hoje. O ponto é mais isso, porque essa questão do que o texto trouxe, de que a gente tem esses fãs que são aceitos, não necessariamente são os fãs que são os mais velhos ali, às vezes é só porque é um homem que está consumindo aquela obra, ou é um homem que está consumindo aquela determinada questão. Eu, pelo menos, puxei para essa linha também, essa questão de que foi citada no texto. E, de novo, Kaela, parabéns pelo seu resumo, ele ficou maravilhoso. Obrigada, Gabriela. É o que foi que o texto fala, que é a questão da caracterização e também do que é aceito e do que não é aceito, do que é considerado adequado ou não, né? Então, uma questão, os fãs de futebol, meu Deus, a galera de futebol vai odiar a gente, porque a gente só usa ele como exemplo, né? Mas a galera de futebol, é o exemplo que todo mundo entende, a galera de futebol, eles fecham a avenida, eles tocam foguete e fazem, acontece, é futebol. Né? Tem briga no campo, isso, é futebol. Agora eles estão pegando mais em cima, né? Que já estão criminalizando, já estão prendendo, já estão respondendo. Mas antigamente é isso não, gente. Então, já é aquela questão. Depende do que você é fã. Se é algo que é aceito pela sociedade, beleza. Tá ótimo. Agora, se não, é visto como histeria mesmo. Eu lembro que na época, quando teve os shows da Taylor Swift, ficava aquela galera lá na barraca e tudo, passava no jornal, o pessoal perguntava, meu Deus, esse pessoal não trabalha, não? O filme da Barbie, gente, também foi, gente. Assim, o filme da Barbie assim, só me lembrou a época que eu ia para o cinema, eu me entregando aqui. Né? A época que a gente ia para o cinema, que eu sou da época de Crepúsculo e Harry Potter, gente. Era uma loucura. Tu sabia que tinha filme de Crepúsculo e Harry Potter antes de tu chegar na praça de alimentação do cinema, porque era grito. Era grito, era gente fantasiada, era gente performando, tu sabia. E era todo mundo feliz, gente, com sua camisa, com seu cartaz. E o pessoal olhava a gente torto e a gente não estava nem aí, a gente fazia umas amizades que durava só até a fila e o filme. Depois disso, ninguém mais se via. E era todo mundo feliz, a gente não brigava com ninguém, mas as pessoas olhavam a gente torto. Né? Por quê? Porque era um filme que era considerado de menina. Né? Claro, não estou defendendo, gente. Hoje em dia, com outra mentalidade, naquela época que eu assistia Crepúsculo, eu tinha 18, 19 anos, gente. Hoje, eu já tenho outra mentalidade, eu sei que tem problemas.
Eu posso apontar os problemas, então eu já tenho uma maturidade, mas eu respeito, porque ele foi uma obra que permitiu que pessoas entrassem no mundo da leitura, entendeu? Assim como Harry Potter, também tem seus problemas, né? Mas eu não vou meter pau, gente, porque tem gente que gosta, não, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Mas as pessoas também, elas não entendem essa questão, da questão do fandom. Né? O filme de Barbie, eu vi muitas pessoas falando, essas bandas, menina tudo de rosa, não sei o quê, sem infância. Foi o auge. Assim, foi o auge que eu vi que realmente as pessoas foram para o cinema depois de muito tempo. E olha que nessa época eu fui para o cinema, porque eu fui assistir o filme da Karina. Aí eu fui para o cinema, então quando eu fui assistir o filme, eu encontrava muita galera, todo mundo de rosa para ir assistir Barbie. Aí tu já sabia que essa galera ia assistir Barbie. Então, foi uma época que eu vi que realmente as pessoas foram para o cinema assistir o filme. Os fãs foram mesmo, porque há muito tempo que eu não via esse evento todo, né? Essa movimentação também é meio difícil com tudo caro, né? Vamos combinar. Minha amiga, não tem nem como. Até os extremes estão caríssimos. Como é que tu vai assistir agora? Tô quase... Vamos voltar aos torrents, meus amores. A nova geração tem que aprender a usar torrents. O pessoal tá pedindo a pirataria, meu irmão, para voltar. Porque tá tudo caro, é complicado, porque você vai pro cinema. Olha, eu assisti uma matéria, gente, que teve um grupo de amigas que foram pro cinema, aí compraram os lanchinhos dela lá no supermercado e foram assistir o filme, elas foram barradas. Diz que não poderiam entrar com os lanchinhos dela no cinema. E aí, o que aconteceu? A menina foi em cima, foi embaixo, porque ela era advogada, então ela chamou foi a polícia. Porque, eu vi isso. gente, aí ela falando, né, que ela ficou preocupada porque, assim, tem pessoas que têm restrição alimentar. Eu tenho restrição alimentar, gente. Eu sou intolerante à lactose, então eu não posso comer qualquer coisa. Eu passo mal, que tem a lactose. Então, imagina uma pessoa que tem um celíaco, que tem uma alergia alimentar. Como é que ele vai poder comer as coisas que está lá oferecendo no cinema? Não pode, tem que levar de casa. E aí vai barrar? Até nisso, gente, né? E aí eu fiquei pensando, como é que pode? Mas ideia mesmo, né? Capitalismo, filha. Capitalismo. Aí tem que voltar para a pirataria, né? O torrent. Gente, a pirataria não tá nem compensando, porque essa semana eu tô de luto, gente, pro final do ano inteiro, porque a Scan que eu leio meus manhwas sáficos vai morrer no dia 9. Elas anunciaram, se despediram, e eu estou me sentindo a pessoa que salvou os livros, os poemas da Safo, da Queima de Biblioteca de Alexandria, porque eu tô baixando cada um dos manhwas, a Valkyrie, exatamente, eu tô catalogando no meu drive, porque vai virar Lost Media, que tem GLs ali que não são traduzidos, tem alguns específicos que não são traduzidos, você não encontra. E elas vão fechar porque elas estão levando o equivalente a strike no YouTube, sabe? Tá bem caótico, assim. Eu sinto que a pirataria tá morrendo. Ai, cara. Tem ninguém para consumir, gente. A galera tudo agora essa tá de Extreme. Só que até o Extreme tá caro, gente, demais. Né? Lá vai eu falando mal da Disney. Só a Disney já aumentou 3 vezes, mesmo. Não tem condição. Mas tu sabe que eles aumentaram por conta do boicote que eles tomaram lá, né? Pois é, então tá aumentando. Eu conheço uma galera que já cancelou todo mundo aqui. A galera da minha família já cancelou todo mundo. Da Disney, entendeu? Muita Disney, Max e outras, tá todo mundo cancelando, porque tá muito alto. E a galera realmente da internet tá falando isso, tá comentando, gente. E não, ainda tem isso, que eu acho um absurdo, a gente paga e ainda fica recebendo anúncio. Aí eu pago para me olhar anúncio. Na metade do filme tem um anúncio, aí depois vê o filme. Eu tô assistindo TV aberta. São coisas, né, que é como a Nath falou, é capitalismo. Eles colocam no meio que é para tu pagar, mas para não ter
propaganda. É um absurdo isso. Paga em conjunto. Pois é, a gente Eu só tô nos passa meus esquemas. Eu tô dando os meus pulos aqui, porque eu não posso pagar sozinha. E aí eu pago com um amigo que tem os esquemas dele todo fechadinho. Mas mesmo assim, tá cada vez mais difícil, né? Porque agora eles estão colocando, tá que nem a Netflix, né? Colocando um negócio que ninguém mais pode pagar em conjunto. Eu vou dizer, vocês vão falir, né? Porque todo mundo vai cancelar em coletivo aqui também, né? Sobre. Cara, eu só tenho Disney atualmente, porque aqui a gente compra muita coisa do Mercado Livre. Aí tem aquela assinatura do Mercado Livre que tem a Disney, mas fora isso é App Cinema, que é o antigo My Cara, Family Cinema. cara, aqui em casa a gente tem Netflix, porque mamãe só assiste quando a Netflix, ela só sabe mexer na Netflix, outra ela não sabe. Netflix, Disney, mamãe cancelou, caríssimo. Ela disse, não, não vou pagar, caríssimo. E ela tava com essa história de boicote das coisas do Trump. Ela meteu, eu vou tirar a Disney. Aí ela tirou a Disney. Aí aqui em casa a gente está com o Prime, mas o Prime está com um grande problema das propagandas, mas o Prime não dá para tirar porque tá Nossa, horrível, meu irmão. Tá horrível. É complicado. Tá complicado, porque a pessoa não pode mais nem assistir, que é algo que eu estava da aula que eu assisti a aula de segunda-feira passada, no meu curso de escrita criativa, a gente estava falando que os Extremes possibilitou que a pessoa tivesse mais acesso à cultura, porque ela não precisava ir para o cinema para assistir, ela assistia de casa, no conforto do lar e tal, era mais barato do que todo esse gasto. Agora não, agora nem isso ela está podendo. É complicado, né? Alguém. Não, gente, vamos embora voltar para o texto. Alguém mais tem alguma coisa para falar do texto? Eu queria comentar uma coisa. Não sei se vocês me escutam. Sim. Sim, Ana, pode comentar. É minha primeira vez aqui, então foi muito bom vir. E eu queria comentar uma coisa especificamente, porque de fato eu acho que a gente esquece, né, que esportes também são um fandom. Comentaram sobre futebol, o que eu acho que faz sentido, né, porque aqui é o esporte que a maioria das pessoas assiste, é o mais acessível, mas uma coisa que eu observo, e isso é totalmente empírico, tá? Eu frequento o fandom de hóquei no gelo há uns 10 anos. E existiu uma mudança, assim, de que há 10 anos a gente estava, tipo, nós éramos uma comunidade que ficava escondida no Tumblr. Então, os homens que gostavam de hóquei no gelo meio que não sabiam que aquelas mulheres existiam, porque elas não frequentavam os espaços. E depois de um tempo, isso saiu da internet, né? E passou a ser. As mulheres passaram a frequentar, não é o meu caso, né? Porque aqui não tem hóquei no gelo, então, tipo. Mas isso aconteceu com Fórmula 1 também, que era. E por acaso são dois esportes extremamente elitistas. E assim, tem uma parte no texto que diz que o valor, né, de uma coisa, de um consumível, tá, quando mulheres passam a gostar desse consumível, isso meio que perde o valor. E de fato isso aconteceu, assim. O hóquei, ele declinou depois de quando explodiu. Isso é empírico, tá? É uma coisa que eu observei, que a frequência, né, aos jogos diminuiu quando as mulheres começaram a ter acesso. Agora voltou isso, voltou a aumentar, porque a liga agora incentiva que mulheres gostem, por causa dos jogadores jovens, enfim, etc. Isso acontece com Fórmula 1 também. E aí, só que os homens reclamam, né, que a forma como mulheres consomem o esporte é diferente da forma como eles consomem. E eu concordo que é diferente, mas eles expõem isso de uma forma que é extremamente degradante, né, misógina, e que de fato coloca isso, as coisas, que o esporte perdeu o valor. Então eu achei interessante ele não explora muito, ele fala um pouco sobre beisebol, né, que é outra coisa que eu não estou no fandom, mas eu sei que existe também isso, a inclusão de muitas mulheres que passaram a gostar do esporte, mas isso é algo que eu gostaria de ler mais a respeito, sobre fandoms de esporte, porque a gente vê isso principalmente em fanfic, que explodiu. Isso aí de fato explodiu. No AO3, há 10 anos tinham tipo 20 fanfics de hóquei no gelo, e hoje em dia são milhares.
Então, assim, eu achei isso muito, muito legal e vou procurar ler mais a respeito, porque eu não tinha tido contato com esse autor ainda. Colocando sobre isso essa questão de contato com o que o Daniel traz no texto dele. Eu escolhi esse texto porque ele foi um dos textos que eu usei na minha monografia. Eu conheci há muito tempo esse texto ele é muito bom. Porque ele, na verdade, se eu não me engano, esse texto ele foi indicado pelo Marc Dufay, eu acho. Porque o Marc Dufay, ele era, né, um pesquisador maravilhoso. Ele também era da música, ele pesquisava música. Infelizmente ele faleceu, acho que tem 2 anos. E ele fez tipo 2 textos muito bons resgatando essa questão da história do fandom. E ele fala exatamente sobre isso, que como a gente é muito orientada pela história da mídia, né, a história do fandom de mídia, a gente esquece dos outros. Mas todos os outros fandoms, eles têm história própria. Então, assim, a história do fandom de anime é completamente diferente da história do fandom de mídia. Apesar do anime, todos esses fandoms estarem agora na internet e todo mundo se meio que coisas que você podem, tipo, estarem interligadas, né? Tipo, eu sou do fandom de música, né? Tipo, eu faço parte de um fandom de fandom e faço parte de um fandom de mídia e um de esporte. Isso é muito possível hoje em dia. Mais antigamente, isso era muito era difícil, porque eram grupos muito distintos, realidades muito separadas. E isso, quem trabalha muito com isso é o Marc Dufay. Depois eu posso até procurar, já que vocês se interessaram sobre essa questão da história de outros fandoms, que ele marca, que a história de história em quadrinho é diferente, que é diferente de esporte, dependendo também do esporte, porque beisebol é uma história, futebol é outra história, futebol americano é outra história. Então ele vai traçando todas essas histórias diferentes de fandom. E ele trabalha muito com celebridade, né, de Hollywood. Que ele também trabalhou tanto com música quanto com cinemas, acho que era cinema dos anos 50. Eu acho que é. Tanto é que o livro dele, se eu não me engano, quem tá na capa é a Marilyn Monroe. Enfim, mas já que vocês gostaram tanto desse tema, eu vou botar depois lá pra vocês lerem, pra vocês ampliarem sobre isso. Porque realmente eu nunca trouxe, eu acho, tirando esse texto, eu acho que eu nunca trouxe essa discussão pra dentro do grupo, né? Que dá pra fazer uma boa reflexão sobre até as nossas práticas como pesquisadores, né? Alguém mais tem algum ponto a acrescentar? Não? Então eu vou dar pausa aqui.